Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 21, 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 21, o apóstolo Paulo estava nesse capítulo 3 falando de como essa igreja que não entende o Evangelho perfeitamente, essa igreja que por não entender a Cristo, não compreende o papel da própria igreja e, obviamente, não vai entender o papel do pastor, dos pastores. Por isso que a igreja está dividida. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Enfim, a igreja está dividida na personalidade dos seus pastores. Então, há uma confusão muito grande. Agora Paulo, depois de anunciar o Evangelho, então, ele vai tratar no capítulo 3 do papel dos pastores, de qual é a função dos pastores. E ele então fala disso e vai trazendo várias imagens que nós vimos na semana passada de quais são as funções de um pastor. E ele vai continuar isso agora no capítulo 3 e também no capítulo 4. Só que no capítulo 4 ele vai fazer uma coisa bem pessoal, porque ele entende que a igreja está rejeitando ao próprio apóstolo Paulo, que a igreja o está rejeitando. Então ele vai trazer isso de forma mais pessoal agora no capítulo 4. Mas finalizando o capítulo 3, qual é a conclusão de tudo isso? Ok? Qual é a conclusão que Paulo está chegando aqui junto com a igreja diante dessa divisão em personalidades? Olha o versículo 21. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. Vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Essa é a conclusão maravilhosa, visto que Deus em Cristo Jesus está salvando o pecador, e que o ser humano, apesar da sua sabedoria, da sua capacidade intelectual, da sabedoria humana, da filosofia, da religiosidade, todos os elementos que o homem pode produzir, nada pode salvá-lo. Paulo vai falar de Cristo Jesus. Nós pregamos a Cristo crucificado. Por isso Paulo vai dizer, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque esses mesmos homens, eles estão servindo a Deus e servindo a igreja. Então o alvo não é glorificar a homens, mas é glorificar a Deus. O alvo não é glorificar pessoas, mas é glorificar a Cristo Jesus. Esse é o alvo da vida de todos nós. O pastor tem o seu papel, ele foi levantado por Deus, os pastores foram levantados por Deus para servir ao Senhor, servir a igreja como mordomos, como plantadores, como regadores, como aqueles que estão supervisionando a igreja, ajudando no crescimento da igreja, mas o crescimento vem do Senhor. E Deus colocou cada pastor de uma forma diferente. Todos nós seremos colocados no fogo, ok? Todos nós seremos postos no fogo, e tudo aquilo que não for Cristo crucificado será queimado. E não apenas os pastores, lembra? Você também, meu amado irmão, está edificando sua vida espiritual, você também está desenvolvendo o ministério de Deus na sua vida, e dessa forma todos nós seremos postos no fogo da santidade e da glória de Deus, e tudo que não for Cristo crucificado será queimado. Então você vai construir sua vida, vamos edificar a igreja, vamos edificar com ouro, prata e pedras preciosas, aquilo que o fogo não pode consumir. Mas se você usar madeira, feno ou palha, o fogo vai consumir tudo isso na sua vida e na igreja de uma forma geral. Por isso Paulo então conclui: ninguém se glorie nos homens. E aqui está o emprego
vai dar alimento sólido para essa igreja. No capítulo 3, inicia no capítulo 3, se vocês são carnais, eu não pude falar a vocês como espirituais, porque vocês são carnais, vocês são crianças em Cristo. Mas aqui Paulo dizendo, eu dei leite a vocês, eu não pude dar alimento sólido, mas aqui Paulo dá um alimento sólido para essa igreja. Vamos ver se eles conseguem digerir, mas parece que não. Eles não conseguem entender a grandeza de Deus e também o seu plano eterno. Olha o que ele diz no versículo 21, finalizando o versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são de vocês. Me diz qual é o homem vivo ou morto que pode dizer essa frase? Todas as coisas são minhas. Algum rei, imperador, o homem mais rico do mundo pode dizer isso? Todas as coisas são minhas. Não há ninguém que possa dizer isso, meus amados irmãos, a não ser o próprio Deus que pode dizer isso. Todas as coisas são de vocês. E aqui a gente vê o propósito da história de Deus. Nós vemos que Deus criou todo o universo, Deus criou os céus, a terra, o mar, tudo quanto neles há. E o propósito central de Deus, a história de Deus, a razão de Deus criar todas as coisas, é que Deus tem uma família de todas as nações, de todos os povos, de todas as etnias, em todas as gerações, um povo que é seu, uma família que é sua, um reino feito com filhos que ele comprou com o sangue do seu filho Jesus. Esse é o grande objetivo da história de Deus, da história da humanidade. Por isso que Paulo vai dizer que tudo é de vocês, igreja. Isso é, os céus e a terra, toda a história da humanidade tem como propósito a reunião desse povo de Deus, de todas as culturas e nações, em todas as gerações. É aquilo que não há nenhuma filosofia, não há sabedoria humana que possa chegar a esse pensamento. Não há nada que possa levar o ser humano a esse ponto. A razão de todas as coisas existirem de forma tão perfeita, tão bela, tão complexa, é que Deus, na sua soberania, tem um povo que Ele está comprando e resgatando pelo sangue de Jesus. É a igreja, esse povo de Deus. Por isso que Paulo está dizendo, tudo é de vocês. Só que aí, parece que a gente não consegue entender isso. E aí, então Paulo vai esmiuçar isso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro. Veja, eles antes estavam dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Não, é o contrário. Paulo é de vocês, Apolo é de vocês, Pedro é de vocês. Os pastores foram dados à igreja para servir a Deus, servir na igreja para a edificação do corpo de Cristo, para ver esta igreja se tornar uma igreja gloriosa, uma igreja viva, uma igreja pronta e preparada para trabalhar para Deus. Os pastores e os ministérios existem para equipar a igreja, Paulo vai dizer aos Efésios, para equipar essa igreja, para que essa igreja exerça o ministério, que é pregar o evangelho a toda criatura, ser rica em boas obras, testemunhar de Cristo a todas as nações. Então, os pastores existem para servir a Deus e a igreja, para que essa igreja sirva a Deus com excelência e estenda o reino de Deus no mundo. Esse é o papel dos pastores. Mas aqui por trás disso está que na história da humanidade inteira
está Deus, o arquiteto dessa história, com o seu povo, com a sua igreja, de todas as nações e culturas, de todas as épocas. Essa é a grande história de Deus. É que no final de tudo, Deus enviará os seus anjos e vai reunir dos 4 cantos da terra o seu povo. O seu povo que já está na glória ressuscitará. E Paulo vai falar isso no capítulo 15. Esse povo vai ressuscitar. Deus enviará os seus anjos que reunirão os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. E todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E Ele tem novos céus e nova terra para a sua igreja, para o seu povo, para a sua noiva, para a sua família, para os seus filhos. Novos céus e nova terra onde habitam a justiça. Então, o fim de todas as coisas está aí. Aí está o plano de Deus consumado. Porque Cristo morreu na cruz. Então, tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo. Veja, que tem no mundo, o que existe no mundo. E aí a gente lembra daquilo que Paulo vai dizer aos romanos, escrever a carta de Romanos desde a cidade de Corinto. Vocês são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso é, herdeiros juntos com Cristo. Nós somos herdeiros de Deus. Por que somos herdeiros de Deus? Quem é o herdeiro? Não são os filhos não são herdeiros dos pais. Assim também, a partir do momento que você foi comprado pelo sangue de Jesus, você se tornou herdeiro de Deus. E quem é filho de Deus? Jesus. E junto com Jesus você vai herdar todas as coisas. Tudo é vosso. Tudo é vosso. Veja, irmãos, quando nós não entendemos o Evangelho, nós fazemos campanha. Por que nós fazemos campanha? Porque nós não entendemos que tudo é vosso. Tudo é vosso. Olha, presta atenção. Ele não está dizendo que tudo será vosso no futuro, ou que tudo foi de vocês, ou que tudo será de vocês. Não, o tempo é presente. Tudo é vosso. Agora, em Cristo, nesse momento, tudo é vosso. Tudo pertence à igreja. Meus irmãos, por quê? Porque se você pertence a Cristo, Ele é dono de todas as coisas. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Tudo pertence a Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas, o sustentador de tudo no universo, visível e invisível. Tudo é dele. Ele é o Criador e Senhor de tudo. Se você está em Cristo, todas as coisas são vossas. E se você está em Cristo, tudo pertence à igreja. Ser igreja é extraordinário. O que é que essas pessoas estão atrás de filosofia? O que é que essas pessoas estão atrás de sabedoria humana? O que é que essas pessoas estão atrás de palavras mágicas? Tudo vai dar certo. Olha, pensa positivo. O que é que tu tem medo de inveja? Tudo é vosso. Irmão, esse texto, você nunca vai entender esse texto nessa vida. Esse texto no qual nós estamos, você nunca vai compreendê-lo aqui. E talvez você nunca o compreenderá nem na eternidade. Porque você só vai descobrir a glória de Deus e a grandeza e a riqueza de Deus conforme os milênios forem passando. Aí é que você vai descobrir. Então veja, irmão, quando o texto diz que tudo é vosso, seja o mundo, seja a vida, tudo que diz respeito à vida pertence à igreja. A vida agora, a vida eterna, pertence à igreja. A morte, tu tem medo da morte? A morte pertence à igreja. Nós não temos que ter medo da morte. Por quê? Porque antes a morte que nos conduziria ao inferno, agora ela nos conduz a Cristo. Ela que nos levaria para o sofrimento eterno, nos leva para os
braços do Pai, para o paraíso. A única coisa que a morte vai me tirar é a pecaminosidade. Antes o grande inimigo era a morte, agora se torna um anjo da bênção de Deus. Por quê? Por causa de Cristo, porque tudo é vosso. Cristo venceu a morte naquela cruz, Cristo venceu a morte ressuscitando, Cristo nos deu a vida, Cristo nos deu a sua vida, Cristo venceu a morte. Então tudo é vosso, a vida, o mundo, a morte, o presente. Tudo que está presente pertence à igreja, está a favor da igreja. Aqui eu me lembro, obviamente, de Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, veja, tudo está a favor da igreja. Deus está usando tudo no presente para fazer a igreja parecer mais com Cristo. Tudo é vosso, igreja. Do presente, o futuro. Ai meu Deus, eu não sei o que vai ser no futuro. Tudo é vosso. E o que vai ser na eternidade? Tudo é vosso. Meus irmãos, a grandeza do Evangelho é extraordinária quando nós não compreendemos a Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a obra de Cristo. Quando nós vemos a Cristo atomizado, pequenininho, quando esta igreja aqui não consegue entender Cristo, a grandeza de Cristo e a obra de Cristo, ela vê que o dinheiro é mais importante, que o trabalho é mais importante, que a imoralidade é mais importante, que os prazeres da vida são mais importantes, que qualquer coisa nesse mundo é mais importante. Apenas quando você vê Cristo, a glória de Cristo, a cruz de Cristo, é que você vai dizer, Ele é o primeiro, é o único. Quando você vê um cristão, e ele acha que qualquer coisa nessa vida é mais importante do que o reino de Deus, ele não consegue entender aquilo que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. Sabe por que ele não consegue entender isso? Sabe por que ele não consegue viver isso? Porque ele não viu Cristo ainda. Porque a partir do momento que ele enxergar a Cristo como Senhor, como Salvador, o glorioso, o soberano, o Criador, o consumador de tudo, que voltará e, como diz Hebreus, vai enrolar esse universo inteiro como um manto velho, porque ele tem novos céus e nova terra. Enquanto ele não enxergar Cristo como Cristo é, ele sempre vai ver que qualquer coisa nessa vida é mais importante. Agora deixa eu te colocar aqui. Sabe por que os problemas dessa igreja estão presentes? Porque eles não conseguem ver a Cristo. Porque eles se comportam erradamente no culto. Tem gente ficando bêbada na Santa Ceia. As pessoas não vão para o culto para adorar a Deus. Eles estão abusando dos dons espirituais. Eles estão vivendo na imoralidade. A cultura é mais importante para eles. É mais importante o dinheiro do que a igreja. Então leva o irmão para o tribunal. Por que eles estão com todos esses problemas? Eles não entenderam o Evangelho. Eles não entenderam Cristo. Então eles não entenderam quem eles são em Cristo. E eles não entenderam os pastores deles. Então tudo que eles conseguem enxergar está sempre da ótica do mundanismo. Eles não conseguem, eles não são espirituais. Eles não conseguem enxergar a vida a partir de Cristo e da obra de Cristo. Eles são como pessoas carnais. Eles enxergam tudo como qualquer ser humano enxerga. Pergunta para o mundano se o culto para ele é importante. Pergunta para o mundano se a Bíblia para ele é importante, se a oração para ele é importante. Nada disso para ele é importante. Se a santificação é importante, para ele nada disso é importante. Mas pergunte para um cristão verdadeiro que enxergou a Cristo: eu vou amar meu Senhor de todo o coração, com toda a alma. Aqui você entende quando Jesus diz: você não pode ser meu discípulo se você ama mais o seu pai, a sua mãe, seus filhos, seus irmãos, a si mesmo, os seus bens. Você não pode ser meu discípulo, porque essa pessoa não consegue enxergar a Cristo. Quando a gente acha,
Eu vi uma chamada de uma igreja que eu fiquei preocupado com aquilo. E é uma igreja séria. Não é igreja de besteira, não, é igreja séria. A chamada está lá, acho que é um congresso que eles vão fazer, alguma coisa assim. Família em primeiro lugar. Fiquei preocupado com isso. Porque na Bíblia o primeiro lugar não é da família. A quem você deve amar de todo o coração? Quem deve ser o primeiro e o único? Cristo. E Cristo vai dizer que se você ama seu pai, sua mãe, seus irmãos, a si mesmo, o dinheiro, os bens, mais do que ele, você não pode segui-lo. Você não pode ser discípulo dele. Ah não, pastor, mas você entende quando lá está na chamada a família em primeiro lugar. Não entendo. Porque está criando uma ideia errada na cabeça das pessoas. Eu amo a minha esposa de todo o meu coração. Eu amo minha filha e meu filho, meus pais, minha família, de todo o meu coração. Zero, oro, trabalho por eles. Mas acima deles está Deus. Acima deles está o Senhor da glória. E se algum deles fizer alguma coisa que está errada, eu vou dizer, olha, está errado porque a Bíblia diz isso. Deus está acima de tudo. Deus está acima de todos. Meus irmãos, isso está muito errado. Está tendo uma inversão de valores aqui. Veja, tudo é vosso, o presente e o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Se você tem a Cristo, se Cristo tem você, você tem tudo. Você tem tudo. Para que você vai fazer campanha? Para que você precisa de oração forte? Para que você está com medo do diabo? Por que você anda ansioso pelas coisas dessa vida? Não está lendo o texto? Se você é de Cristo, tudo é seu. E se você é de Cristo, você é de Deus. Meus irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. E aqui tem algo importante. Depois de Deus, de Cristo, o que há de mais sagrado e importante nesse mundo é a igreja. Por isso que nesse contexto, Paulo vai dizer, ele acaba de dizer isso nos versículos anteriores: quem destruir a igreja, Deus o destruirá. E aí ele vai dizer exatamente isso que ele acaba de dizer: portanto ninguém se glorie nos homens. Por isso que é um absurdo pessoas fazerem uso da igreja. Igrejas que abrem e fecham, pastores que não estão nem aí para o rebanho, não se preocupam com as pessoas, edificam a igreja de qualquer jeito. Entende que não existe uma igrejinha? Irmão, não existe uma igrejinha. Ah não, é a igrejinha que está ali. Não, é a igreja de Cristo, é o corpo de Cristo, ali naquele lugar, comprada pelo sangue de Jesus. Ah não, é só esse irmãozinho aqui. Esse irmãozinho não é nada. Não existe isso, irmão. Por quê? Porque o mesmo sangue que comprou, você comprou esse irmão aqui. É o mesmo preço, vocês têm o mesmo valor diante de Deus. A gente não pode valorizar o irmão porque ele tem mais dinheiro ou menos dinheiro, tem mais diploma ou menos diploma. Não! É o irmão em Cristo, ele foi comprado pelo sangue de Cristo. Todos nós estamos no mesmo pé de igualdade. E toda igreja verdadeira está no mesmo pé de igualdade. Ela pode ter 10 mil membros ou 20 membros, não importa. E o culto prestado na igreja de 20 membros e de 10 mil membros é o mesmo culto. Você não pode cultuar a Deus melhor lá com 10 mil do que aqui com 20 pessoas. Que ideia é essa? Que conceito é esse? Está vendo que você se importa com números? Está vendo que você se importa com status? Não, aquele lugar, naquela igreja, então lá é diferente. Lá eu sirvo diferente. Lá eu faço diferente. Lá eu adoro diferente. Então você está adorando, não é a Deus. Porque se você é fiel,
se você é excelente quando tem uma grande quantidade de gente, então você não está servindo a Deus, você está servindo a grande quantidade de pessoas. Entende aqui, irmão? E aqui você precisa entender que é a igreja e que nós não podemos, eu acho tremendo aquela expressão de Jesus, olha, cuidado com esses pequeninos, porque se alguém fizer tropeçar um deles, não é um monte deles, um deles, é melhor que essa pessoa pendurasse uma grande pedra de moinho e se atirasse na profundeza do mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Deus tem conta de cada pérola da sua coroa. Deus tem conta de cada um dos seus filhos. Então não despreze seu irmão, porque em nada você é melhor do que ele, porque você foi comprado pelo mesmo sangue de Jesus, e cada irmão tem o mesmo valor e a mesma importância. Meus irmãos, a gente está vendo a igreja de uma forma muito equivocada em nossos dias. A visão dos nossos dias sobre a igreja é muito equivocada, e esse texto aqui está chamando a gente a uma visão muito bíblica, muito correta em relação ao que é a igreja, viu? Que você possa rever a sua visão do que é de fato a igreja de Cristo, da igreja do seu povo. Agora no capítulo 4, olhe comigo, Paulo vai tornar a coisa bem pessoal. Agora Paulo está no banco dos réus, a igreja está julgando Paulo em critérios, sob critérios, com critérios mundanos. Portanto, que todos os considerem servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Óbvio, se tudo é da igreja, se tudo é vosso, Paulo, Pedro, Apolo, a vida, a morte, o mundo, o presente e o futuro, tudo é vosso, vocês de Cristo e Cristo de Deus. Então agora Paulo novamente volta ao tema dos pastores. Portanto, que todos os considerem servos de Deus, ok? Servos de Cristo. Então é esse o conceito que a igreja tem que ter dos pastores, dos seus líderes, de servos de Cristo. Então aqui é usada uma expressão, uma palavra que é só usada aqui nesse texto, não tem essa palavra de novo sendo usada no Novo Testamento, a palavra grega ruperex, que é o remador. Quando alguém era condenado à morte, a pessoa ia para uma galés, era um barco, e ele ia ficar remando lá naquele barco até morrer, ok? Paulo está dizendo que todos os considerem remadores, homens que entregaram suas vidas a Cristo para sempre, homens que estão servindo a Cristo por toda a sua vida, com toda a dedicação, com todas as forças, entregando toda a sua vida ao capitão da sua alma, Cristo Jesus, para levar esse barco que é o reino de Deus, a igreja de Cristo, ao seu destino glorioso. Essa é a imagem que Paulo está dando aqui. Agora presta atenção aí para mim. Não veja só o seu pastor como um remador, você também está remando nesse barco. Porque você também está trabalhando nesse reino. Não é só o seu pastor que trabalha no reino, você também é um remador. Sua vida pertence a Cristo. Nós, como soldados de Cristo, nós devemos estar prontos para agradar aquele que nos arregimentou. Nós não devemos nos envolver nos negócios dessa vida. Essa vida não deve nos prender. O que deve estar no nosso coração, em primeiro lugar, é o reino de Deus e a sua justiça. E comer, vestir e beber, como Jesus diz, nos será acrescentado. Trabalhamos visando o reino de Deus. Estudamos visando o crescimento do reino de Deus. Tudo que fazemos, fazemos para a glória de Deus, visando o reino de Deus. É linda essa imagem
entregamos definitivamente a nossa vida integralmente, inteiramente para o nosso Senhor, para o serviço do reino dele, para que esse reino, para que essa igreja chegue ao seu destino glorioso, Cristo Jesus. Então que todos nos considerem servos de Cristo. E aí a outra imagem, encarregados, mordomos dos mistérios de Deus. Volta um passo atrás. Quando o texto nos mostra essa ideia, veja, a ideia do que é um pastor, ela é multifocal, ok? Não existe apenas uma imagem. Veja, ele já usou a imagem do construtor, ele vai usar a imagem de um pai, ele está usando a imagem de um plantador, ok? De um agricultor que planta e que rega. Agora ele usa essa imagem do mordomo, agora ele usa a imagem também do remador. Veja, são várias ideias, são várias imagens que formam a percepção do que é um pastor, do ministério pastoral. Interessante essa perspectiva de Paulo. Ele vai unindo como um quebra-cabeça para trazer essa imagem para esta igreja. Ele vai terminar esse capítulo 4 falando de uma imagem de um pastor, de um pai que vem com amor ou com uma vara de disciplina. Veja, esses elementos mostram aí a função de um pastor. Então entenda, muitos crentes têm uma visão errada de um pastor. Eles acham que o pastor é empregado da igreja. Não, Paulo está dizendo que todos os homens nos considerem servos de quem? Da igreja? Olha o texto, versículo 1. Servos de quem? De Cristo, ok? Servos de Cristo, interessante isso. O pastor é um servo de Cristo que está servindo a Cristo, servindo a igreja. Então preste atenção numa coisa, irmão. O pastor não tem que fazer aquilo que a igreja quer, mas aquilo que Cristo quer. Por isso que Paulo está dizendo, eu vou com vocês aí, eu vou chegar até vocês, e eu vou com amor ou eu vou com vara? Porque os pais não devem fazer o que os filhos querem, os pais devem fazer aquilo que é bom para os filhos, ainda que os filhos não queiram. Por isso que o pai disciplina o filho que ama, ok? O pastor é um remador, o capitão não é a igreja, o capitão é quem? É Cristo. Então não é a igreja, ele segue a Cristo, ele está seguindo a palavra de Deus, ele está direcionando a igreja e remando, tendo a palavra de Deus como sua bússola, para onde Deus quer que essa igreja vá. Por isso que o pastor nem sempre ele vai ser, ai meu Deus, o meu pastor, ele faz tudo o que eu quero. Não, o pastor vai te contrariar sim, porque o pastor, como um pai, vai disciplinar o filho que ama. Então entenda isso, irmão. E aqui você não deve ser correto do seu pastor. Quando o seu pastor puxa a sua orelha, quando o seu pastor chama a sua atenção, diz, irmão, você não pode fazer assim. E a gente faz isso com todo amor, com respeito, com carinho. Por quê? Porque o objetivo do pastor é edificar a igreja, fazer o crescimento de cada irmão. A disciplina, ou o conselho, ou a orientação, não é para destruição, é para edificação. Porque lembra, ele está construindo. Ele está construindo. E às vezes, e aquela historinha é muito interessante, a dos 3 porquinhos. Lembra daquela historinha dos 3 porquinhos? Tinham 3 porquinhos, 3 irmãos porquinhos. E um lobo doido para pegar um porquinho para fazer um churrasco. 2 porquinhos preguiçosos e um porquinho show de bola. O show de bola queria fazer o quê? Construir com concreto. Dá mais trabalho. Os outros queriam ficar só na brincadeira, então fizeram de madeira e de palha. Ok? Então, meu irmão, eu não posso, e aqui é algo importante, eu não posso aceitar que na igreja se use palha, madeira ou ferro. Eu não posso olhar você construindo a sua vida, ou fazendo qualquer serviço na igreja com palha, madeira e ferro. Eu vou chamar você e vou dizer, não, irmão, é com ouro que a gente constrói aqui. Porque a gente está construindo para a glória de Deus.
Aqui é com prata, irmão, que a gente constrói. Aqui nós fazemos é com pedra preciosa. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. E se eu vejo que a sua vida está sendo edificada com palha, feno e madeira, eu vou chamar você e vou dizer: irmão, eu sei que é a sua vida, mas será que é esse o material? Será que é esse o caminho? Será que é isso que você deve fazer na sua vida? Será que esse deve ser o caminho que você deve seguir? Será que você não deve construir com ouro, com prata e pedras preciosas? Então veja, irmãos, o papel do pastor deve ser também de alertar a igreja, de opa, calma aí, irmão, não é essa a direção, não é esse o caminho, ok? Então, veja, tudo é vosso, tudo é da igreja, Paulo, Pedro, e é verdade, mas aqui está o pastor Paulo, chamando a atenção da igreja, dizendo: aqui não, vocês vão vir para cá, aqui é o caminho, aqui é a direção, porque a ideia que nós muitas vezes vemos hoje é de um pastor que ele é mais um animador de auditório, um psicólogo positivo, onde ele simplesmente diz todas as frases e palavras mágicas que você quer ouvir, para você sair felizinho, satisfeitinho do culto, ou que tudo vai dar certo, ou aquele pastor que faz você rir o tempo inteiro nas pregações. Não, meu irmão, não é esse o papel do pastor. O pastor não é um animador de auditório, não é um coach espiritual e emocional. Ele é um pai, ele é um pastor, ele é um construtor, ok? Ele está remando com todas as suas forças para levar a igreja até o seu destino glorioso, Cristo Jesus. Amém, amados irmãos? Então que você possa entender esses elementos importantes. E aqui o texto diz, portanto, que todos os considerem servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. E o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. O que é encarregado aqui? É o mordomo. O pastor é o mordomo. Paulo é o mordomo. O que o mordomo faz? Essa é uma imagem distante da gente, né? Essa é uma imagem de mais ou menos uns 100 anos atrás, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, que tinha esse negócio de mordomo. O mordomo é o quê? Ele é dono de alguma coisa? Não, mas ele cuida de tudo, ok? Ele está cuidando de tudo, ele está cuidando da casa, dos empregados, dos bens móveis e imóveis, do seu patrão, do seu dono, do seu senhor, ok? Então, aqui nós temos o mordomo. Então, a função de Paulo é cuidar dessa casa. E quem é essa casa? A igreja. Quem é o dono da casa? O Senhor Jesus. E Paulo é o mordomo que está cuidando da casa. Por isso que Paulo está botando em ordem. A igreja de Corinto está uma bagunça. E Paulo está botando em ordem todas as coisas. O que se requer de um mordomo? É que ele seja fiel. É óbvio. Que ele coloque as coisas em ordem. Que ele coloque a família em ordem, os móveis em ordem, que ele encha a despensa de comida, que ele organize todas as coisas. Esse é o papel do pastor. E isso não quer dizer que o pastor, gente, geralmente quem põe ordem nas coisas é tipo chato, sim ou não? Não é verdade? Se você, lá na sua família, regula alguma coisa na sua casa, você regula alguma coisa, o pessoal já olha para você é chato, hein? Sim ou não? Não é verdade? Quando você faz um papel de regular alguma coisa, a pessoa tem por você por chato. E às vezes, irmão, não é que o pastor quer ser chato, não é esse o ponto, é que ele tem que organizar, é responsabilidade dele, ele tem que ser fiel. Agora presta atenção, quando você chama uma mulher, irmãs, ou você, irmão, chama alguém, um pedreiro lá na sua casa, para arrumar alguma coisa lá, fazer um muro, um trabalho, um encanamento, alguma coisa. Se você chama uma mulher lá para fazer uma faxina lá na sua casa, como é que ela tem que fazer? Do jeito dela ou do teu? Como é que o cara tem que fazer o trabalho lá? Do seu jeito ou do dele? Não é? A casa não é sua? Não tem que fazer do seu jeito? Então vamos aí. Aqui é a igreja. Tem que ser feito de que jeito? De Cristo, não. Do meu, não. Eu sou o mordomo. Quem é o dono da casa? Eu? Não, eu não sou o dono
dono da casa. Quem é o dono da casa? Quem é o dono da casa? Cristo. Tem que ser feito do meu jeito? Não. Eu tenho que olhar na palavra de Deus e ver como Deus quer que seja feito. E eu tenho que dizer, irmão, nós vamos fazer assim. Irmãos, a direção aqui é essa. O propósito da gente é esse. Aqui nós trabalhamos assim. Porque fazemos como o pastor quer? Não, como Cristo deseja. Aqui está o ponto, irmão. Aqui está o ponto. E a responsabilidade é o quê? A quem eu vou dar conta? A Cristo e a igreja. Eu estou dando conta a Cristo e a igreja, porque eu tenho que ser transparente com Cristo e com a igreja. Eu tenho que fazer as coisas à vontade de Cristo, e eu estou servindo a igreja. Então presta atenção. Quando às vezes eu sou chato e chamo a atenção, é porque eu tenho que prestar contas a quem? A Cristo. Quando os seus líderes chamam sua atenção, é porque eles têm que prestar conta a quem? A Cristo. Deus vai me chamar e vai perguntar: você foi fiel? Ah, eu fui, eu fiz tudo que o povo quis. Não, a casa é de quem? Do povo é minha. Não, eu fiz tudo que eu quis. Opa, calma aí. Eu te mandei fazer da minha forma, não da sua forma. Não o que você tem na sua cabeça. Você tinha que ter olhado a minha palavra e feito de acordo com aquilo que eu quero. Você está entendendo isso, irmão? Então, nós precisamos ser fiéis a Cristo. E você também é o mordomo. Você também é o administrador da sua vida, do seu tempo, do seu dinheiro, dos seus bens. Opa, mas calma aí, você é de quem? Você é de quem, irmão? Você é de quem, irmão? Então você tem que gerir sua vida como você quer? Ou como Cristo quer? Ah, tá bom. Então você também vai dar conta da sua vida, porque você também é um mordomo de Cristo. Porque você pertence a Cristo. Sua vida tem que ser como Cristo deseja que seja. Ok? Então todos nós somos mordomos. Porque aquilo que se aplica ao pastor também se aplica a você na sua vida pessoal. Então se aplica a mim? Sim. Aos líderes da igreja? Sim. Mas também se aplica a você, porque você também é um mordomo de Deus, aonde você está, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos, onde você estiver, você é um mordomo de tudo aquilo que Deus te deu. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, porque essa igreja está julgando Paulo. E qual o critério que eles estão julgando Paulo? Qual o critério deles? O critério dessa igreja é: você tem presença, você tem eloquência, você tem filosofia, você tem sabedoria humana, você tem essas coisas, Paulo? E Paulo não tem nada disso. Paulo tem sua aparência, a aparência pessoal de Paulo não era nada daquilo que se esperava. Paulo não tinha uma retórica extraordinária. Paulo tinha, mas Paulo não tinha. Então eles estão julgando Paulo de acordo com os critérios mundanos. E Paulo está dizendo: olha, eu não me importo, pouco me importa ser julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano. Por quê? Porque quem me julga é o Senhor. Nem eu mesmo me julgo, porque nada disso tem valia diante de Deus. O que importa diante de Deus é ser fiel à sua palavra. Olha o versículo 4: embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso me justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Então, veja, Paulo, ele olha para a igreja que está julgando a ele. A igreja, quando diz eu sou de Pedro e eu sou de Apolo, ela também está dizendo eu sou contra Paulo. Ela não está apenas dizendo que é de Apolo e de Pedro. Ela está dizendo: eu não sou de você, Paulo. Então, essa igreja está dividida contra Paulo. Existe uma boa parte da igreja que está contra Paulo. Por quê? Porque Paulo está regulando as coisas. Porque Paulo está dizendo que eles não podem viver desse jeito. Porque Paulo está dizendo: é inaceitável a imoralidade dentro de vocês. É inaceitável o culto que vocês estão prestando a Deus. Então Paulo está regulando as coisas. E a igreja quer viver solta no mundo, dentro dos critérios mundanos. E Paulo está dizendo: não, se vocês são igreja, vocês têm que viver aqui.
Por isso que você vai ver Paulo fazendo isso nessa carta. Digo eu, não o Senhor. Olha, isso diz o Senhor, não eu. Eu dou a vocês o que eu recebi do Senhor. Está vendo? Paulo sempre está remetendo para Cristo Jesus. Sempre é Cristo Jesus que Paulo tem em sua mente. E ele está entregando isso para a igreja. Então, Paulo tem essa consciência de que o que ele está ensinando é o Evangelho. Apesar disso, que a sua consciência não acusa ele não se dá por inocente. Ele sabe que um dia Cristo vai julgá-lo. Ele vai estar diante do tribunal de Cristo, ele vai passar pelo fogo, assim como cada cristão vai passar pelo fogo, cada pastor vai passar pelo fogo, Paulo também vai passar pelo fogo. Então uma consciência pode se tornar cauterizada, uma consciência pode se tornar insensível, por isso que você não pode seguir seu coração. Ah não, se o seu coração te condena, está tudo bem. Não. Você não segue seu coração, você segue a Bíblia, a palavra de Deus. Ah não, o que importa é a boa intenção do coração. Não, o que importa é você obedecer a Deus, não é a boa intenção do seu coração, porque você pode ter boa intenção e estar fazendo tudo contrário à vontade de Deus. Então a consciência é uma luz de Deus no nosso coração, mas essa luz de Deus pode se apagar. Por isso que você vê um monte de gente com a mente, com a consciência cauterizada, já fez tanto coisa errada que já não tem mais sensibilidade em relação àquilo e a outras coisas, ok? Então, Paulo está dizendo, olha, a minha consciência não me conduz, não me condena, mas mesmo assim eu não me justifico a mim mesmo, porque o Senhor vai me julgar, é o Senhor que me julga. Versículo 5, portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha, e Ele trará à luz o que está oculto nas trevas, e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então, é na segunda vinda que todos os pastores, que tudo isso será julgado. Agora você tem uma igreja totalmente equivocada, porque você tem um cara vivendo imoralidade dentro da igreja, você tem um monte de gente fazendo um monte de coisa errada, e eles não tomam providência. E Paulo vai dizer no capítulo 5 e capítulo 6, vocês não julgam os de dentro? Vocês estão vendo essa bagunça dentro da igreja e vocês não julgam essas situações? Mas a Paulo eles querem julgar. Eles não julgam a imoralidade dentro da igreja, mas querem julgar Paulo. Eles não julgam esse tipo de espiritualidade errada, ruim, a incredulidade dentro da igreja, a idolatria dentro da igreja, mas querem julgar Paulo. Veja, a espiritualidade dessa igreja é toda errada. E geralmente a gente vê muita gente assim. Aquilo que eles deveriam realmente consertar, julgar, colocar nos eixos, não colocam, mas julgam aquilo que não deveriam julgar, porque isso aqui quem julga é Deus. Claro que a gente consegue ver quando um pastor está fazendo algo errado, caiu a adultério, roubou, mentiu, fez um monte de coisa errada. Quando ele faz isso, a gente deve chamar, deve ajudar, deve apoiar, deve consertar, deve orientar, deve disciplinar. É uma coisa que nós devemos fazer. Mas aquilo que é fidelidade, Paulo está sendo fiel, a gente não julga. Isso que julga Deus. Meu pastor podia vestir uma roupa assim, meu pastor deveria falar dessa maneira, meu pastor deveria se apresentar daquela outra maneira. Você está fazendo a coisa errada. Porque não é isso que conduz ninguém ao Evangelho e ninguém à glória. Aí eu queria que meu pastor fosse igual aquele outro pastor famosão lá, aquela personalidade. Eu queria que meu pastor fizesse a gente rir mais no culto. Opa, acho que você está fazendo a coisa errada. Você deveria estar fazendo outra coisa, porque não é isso que Deus nos chamou a fazer. Então o que eles estão fazendo? Eles estão julgando o que não devem julgar, e aquilo que eles devem julgar, que é o pecado mesmo, eles não julgam. Eles querem uma performance de Paulo. E estão julgando Paulo, dizendo que Paulo é menos espiritual e é um pastor de terceira classe. Mas aquilo que eles deveriam julgar, que é o pecado, eles não julgam. Veja, essa espiritualidade dessa igreja é muito errada. E eu espero, irmãos, que nós não tenhamos uma espiritualidade dessa.
Pelo contrário, que nós entendamos e vejamos: meu pastor é fiel a Deus? Esse líder é fiel ao Senhor? Ele está pregando o Evangelho, está conduzindo a igreja de forma correta? É isso. Isso então está perfeito. Às vezes ele não é o pastor dos meus sonhos, mas ele está fazendo a coisa certa. Então beleza. Agora, aquilo que você deve julgar, julgue, irmão. É o pecado na sua própria vida, isso você deve julgar. E quando a gente tem algo escangalhado, alguma coisa aberta, escancarada dentro da igreja, a igreja tem a obrigação de se levantar como corpo de Cristo e, como Paulo fez, expulsar da igreja a pessoa que está vivendo de imoralidade aberta dentro da igreja, ok? Que nós possamos tomar esse texto tão precioso e guardá-lo em nosso coração. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Olha o Senhor nesse momento, agradecendo a Deus porque tudo é vosso,